Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Você aí em casa certamente assistiu com muita atenção à exibição entre João Fonseca e Carlos Alcaraz nesta segunda-feira à noite em Miami. Certamente torceu, mas para a gente saber tudo o que pode ter acontecido e o que indica esse grande duelo aí tão esperado entre o número 1 do mundo e a nossa sensação, João Fonseca, o Podcast Tênis Brasil desta semana traz dois grandes nomes muito ligados ao João Fonseca, a sua equipe, e para poder nos dar uma grande ideia do que pode ser esse 2026 do João Fonseca. Com a gente, mais uma vez, Silvio Bastos, comentarista da ESPN, treinador, muito ligado à equipe do João Fonseca, bem amigo de Guilherme Teixeira, o seu treinador, e Juan Pablo Etchecoin, ex-tenista profissional, com muitas passagens aqui pelo Brasil, agora já há muitos e muitos anos morando no Rio de Janeiro, e que foi o treinador do João Fonseca entre os 9 e os 12 anos de idade, a carreira infantil do tenista carioca. Portanto, aí dois grandes nomes para sabermos aí tudo a respeito do João Fonseca. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, Silvio e Juan Pablo. Obrigado, Zé, obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui falando com você, reencontrando o Juan, o vídeo, a gente estava junto no final de semana em Floripa agora, e prazer estar aqui para dividir com vocês, falar um pouquinho do que aconteceu ontem e do que pode acontecer em 2026. Obrigado pelo convite, Zé. É muito bom estar aqui, batendo um papo sobre tênis com o Silvio, que foi meu treinador, né? Tivemos bons momentos juntos e muito feliz de estar por aqui. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Podemos até começar pelo Silvio, para fazer uma rápida análise aí do que aconteceu. Obviamente é um jogo de exibição, a gente tem todos os senões de um jogo de exibição. Foi competitivo, mas ao mesmo tempo foi divertido, os dois jogadores se empenharam. Como é que você viu a partida, Silvio? Deu para ter alguma noção do que pode ser esse duelo que todo mundo espera que aconteça para valer algumas vezes nessa temporada? Olha, Zé, sinceramente, eles literalmente acho que fizeram um jogo exibição. Fizeram aquilo que eu acho que o público que estava ali presente em Miami e quem pela televisão também assistiu, acho que eles estavam ali para entreter o público, para mostrar o que eles têm, o que eles podem, mas, obviamente, relaxados pelo período ali, já do início de pré-temporada do João. Aparentemente, eu acho que o Alcaraz não começou a pré-temporada dele, vem fazendo algumas exibições, viajando pelos Estados Unidos, mas acho que se a gente pegar esse jogo para ter uma ideia, ter um parâmetro do que vai ser, de como vão ser os duelos daqui para frente entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, eu acho que não deu para ter essa ideia. Mas foi como entretenimento, eu acho que foi um espetáculo, onde os dois puderam entreter o público, passar para todo mundo que eles são realmente. O Alcaraz hoje número 1 do mundo, o João, com toda a trajetória de 2025, entrou ali no top 25 do mundo, talvez o jogador ali que mais tenha crescido em volume durante toda a temporada. Ou seja, eu acho que como entretenimento foi ótimo para todo mundo, foi ótimo para quem esteve no estádio ali para assistir, para quem estava ficando até bem tarde, infelizmente acabou indo muito tarde, o fuso horário dos Estados Unidos está para trás, e aí o jogo da Anisimova também acabou demorando um pouquinho a começar, depois acabou atrasando, ainda tinha ali para cumprir a dupla mista que eles jogaram, mas eu acho que como entretenimento valeu a pena, mas eu acho que para se ter uma ideia do que vai ser Alcaraz e João Fonseca, eu acho que a gente vai precisar ter um jogo realmente onde eles vão estar jogando ali de igual para igual para valer, como a gente seguramente vai ter no início do calendário. Ô, Pablo. Bom, vou te falar o seguinte, eu concordo com o que o Silvio fala, mas eu tenho algumas coisas que eu pensei. Eu acho muito interessante você fazer, numa pré-temporada, fazer no meio um treininho de luxo, com público, com situações, com palmas, com torcida. Acho muito interessante. E foi o que aconteceu ontem. Os dois realmente muito relaxados. Mas eu, na minha época de jogador, mesmo que eu fazia uma exibição, alguma coisa, acabou, acho que o João sentiu o peso da bola do Alcaraz, sentiu um pouco do saque, como é que esse cara me mexe, como é que ele chega nas bolas. Sempre a gente tem uma pequena percepção que se ele jogar no futuro com o Alcaraz, eu acho que vai ser, ele já não vai entrar tão, nunca bati, nunca joguei uns pontos com ele, nem fiz nada. Então, assim,
Achei uma exibição, lógico, relaxada para entretenimento, que eu acho que para isso que eles fizeram, mas acho que vai servir muito mais para o João do que para o Alcaraz. Você vê, acho que o Alcaraz também percebeu que a direita do João anda, que o saque do João anda, e essas coisinhas eu acho que vai fazer bem para os dois. Eu acho que mais até para o João. Sem dúvida. Acho que nós vimos aí o João, principalmente nesse final de temporada, quando ele foi tão bem na quadradura coberta, ganhando Basileia. Eu vi o João dizer uma coisa que ele mostrou muito ao longo do ano e ficou muito claro que foi o saque e a devolução. Principalmente a devolução, achei que foram pontos em que o João investiu muito e deu resultados, né? Principalmente esse bloqueio de devolução, e no ponto Alcaraz nós pudemos também ver isso, muitas vezes ele bloqueando para entrar no ponto, né? E evitando e só atacando um eventual segundo saque, o que também não é tão fácil assim, principalmente contra o Alcaraz, né? Mas eu achei que ao longo do ano, esses 2 pontos do João melhoraram muito, né, Silvio? Uhum. Inclusive, durante a transmissão de Basel, eu comentei ali que, para mim, não sei exatamente de quem partiu, mas para mim ali, aquela dupla despretensiosa de Basel que o João acaba jogando, para mim fez muita diferença. Ele entrar no jogo com o Perricard, tendo jogado a dupla, o jogo do Perricard foi na terça-feira, e ele jogou uma dupla na segunda. Aquela dupla da segunda-feira, dele ter jogado um jogo, depois de ter perdido o torneio anterior, dele ter jogado um jogo, dele ter sentido um pouco, dele ter que ter tido ali consciência para fazer a devolução, ter feito saque-voleio, enfim, ter jogado um jogo de duplas antes de pegar o Perricard, que é um jogador que não te dá ritmo nenhum. Eu acho que, para mim, a maneira como ele jogou com o Perricard teve toda a diferença pelo simples fato de ter jogado uma dupla. Quando eu coloco isso durante as transmissões de Basel, muita gente fala, mas não é possível, então quer dizer que uma duplinha muda tudo. Não é a questão que uma duplinha mude tudo, mas eu acho que tem situações. Quando ele foi eliminado na semana anterior, muda de cidade, muda de piso, né? Na verdade o piso duro, coberto, mas é diferente. A bola talvez seja diferente, e ele ter que jogar ou jogar um jogo sob pressão, de um lado com o parceiro, com os sacadores do outro lado, independentemente do fato de ter perdido a dupla, mas ter jogado com o Perricard, já tendo jogado um jogo em Basel, eu acho que isso para mim fez muita diferença, e ele entrou já no primeiro game de devolução com o Perricard, já muito dentro da devolução, sabendo fazer, conseguindo a quebra, depois sacando muito bem, jogando muito bem e entendendo muito bem o compromisso de jogar contra talvez o melhor sacador da atualidade. E isso eu acho que para mim fez toda a diferença. E aí, a partir daí, da vitória com o Perricard, foi uma sequência de grandes jogos muito bem jogados, que para mim começaram ali no primeiro jogo da dupla. Ou seja, para mim isso realmente que você falou está fazendo diferença, e aquele simples fato, pequeno fato ali, de ter jogado uma dupla, para mim mudou muito tudo que aconteceu em Basel. Verdade. E o saque dele evoluiu muito, né, Juan Pablo? Você raramente vê hoje o João sacando menos de 220 por hora, né? Aliás, o circuito inteiro está sacando muito pesado, né? Você viu Alcaraz, Sinner, Zverev, todos esses caras de ponta, o próprio Djokovic, 200 por hora hoje virou média da elite, né? E quem está conseguindo um pouquinho mais do que isso acaba levando algumas vantagens. Sim, exatamente. Esse foi um ponto de muita melhora do João. Saque e a devolução também. A devolução me chamou muita atenção até ontem, tá? Ele saque do Alcaraz, lógico que não sei se o Alcaraz estava sacando ao 100%, mas assim, eu estava vendo uma facilidade do João devolver o saque do Alcaraz. Eu estava vendo dificuldade quando o Alcaraz entrava com aquela direita cruzada lá na direita do João, que tem que se mexer. Eu acho que a movimentação, ele vai, depois desse amistoso, ele vai começar a olhar, eu preciso me mexer melhor para esse lado da direita, eu preciso me mexer melhor para o lado da esquerda. A única coisa, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que de golpes, um com o outro, eu não vejo tamanha diferença, mas eu vejo na movimentação uma grande diferença ainda para o João, para o Alcaraz. Isso que eu vejo, que eu vi ontem. Mas assim, o João vem melhorando a devolução desde, e aquilo que o Silvio falou, né? Uma dupla, né? Ajudou a pegar por isso que a gente falou, essa exibição achei que vai ser muito legal para o João, muito legal para sentir um pouquinho do peso da bola do Alcaraz, sentiu como é que o Alcaraz abre ângulos com a direita, com forehand, sentiu como é que o Alcaraz chega bem nas bolas quando você força ele. Então assim, vai ser bacana e ele vai usar bastante dessa exibição, ainda mais com o público, né? Isso aí é por isso que eu te falo, é um treino de luxo, né? Se a gente pudesse fazer isso de vez em quando na segunda semana, porque eu acho que era a segunda semana do João de pré-temporada, vai ser ótimo. Porque tem um ponto que o pessoal em casa precisa prestar um pouco atenção, né, Juan Pablo? Não é questão de você devolver bem o saque. Hoje, você tem que devolver o saque profundo.
Não adianta devolver. Se você devolver o saque perto do T, um abraço, é pênalti no tênis masculino de hoje, né? Então você tem que, além de conseguir devolver a bola, um saque a 200, 220 por hora, você tem que dar o máximo de profundidade que você conseguir para que você não seja atacado na segunda bola. Isso é óbvio, né? Sim, mas assim, eu via o João ali no meio do ano, para o comecinho do meio do ano, do semestre, eu vi ele errando muito a devolução em alguns jogos. Muita, na rede ou para fora. Assim, já sabe, ele erra pouquíssimo hoje em dia. Ontem errou poucas devoluções ali que eu reparei, que me chamou a atenção em momentos importantes. E assim, por isso que eu te digo, eu estou achando que esse ponto de devolução já está, ele está se mexendo melhor, está buscando melhor ali o contato com a bola na frente, usando mais o saque. Ele enfrentava muito o saque, hoje em dia ele usa mais a velocidade do saque. Essa é uma coisa que eu me lembro como jogador, tive que entender isso. Eu queria bater mais que o saque vinha para cima de mim. E aí ele falou, cara, olha só, você tem que achar a distância, tem que respeitar o espaço da bola. E aí você, então o João está fazendo muito bem. Ontem eu gostei muito assim do saque e da devolução do João. E tem um ponto, eu acho, Zé, que é interessante, conversando com o João algumas vezes, e ele reconhece o quanto tudo tem sido muito rápido com ele. Ou seja, essa aceleração de ações que vão acontecendo e a devolução, né, se a gente pegar historicamente, ano de 2024, ele tinha um nível de adversário que sacava com uma determinada velocidade. E ele, de repente, ganha o Next Gen Finals, vai para a Austrália, ganha um Challenger. E a partir desse Challenger, ele se mete numa história ali que era um ambiente totalmente fora do que ele estava acostumado. Ele começa a jogar só contra top 100. E aí, de repente, ele começa a jogar só contra top 50. E, de repente, ele começa a pegar alguém que está no top 10. E aí ele é obrigado a improvisar dentro de um meio que não era o meio que ele estava acostumado. E aí ele, como inteligente que é, com o time capaz que tem, começou a fazer essa adaptação para poder entender que ele não podia mais reagir na velocidade, teoricamente, fingindo que estava jogando com alguém 150. Ele estava pegando jogadores ali dentro do 100, dentro do 60, dentro do 40, e que ele teria que ter uma velocidade de reação mais rápida do que a que ele estava acostumado. Só que, de repente, isso aconteceu para ele. Ele sai do Brasil para jogar o Next Gen em Riad, na Arábia Saudita, com um entendimento, e quando ele volta dessa viagem da Austrália, ele já está em outro nível. Quando vai para a Argentina, ele já chega num nível diferente, ganhando um ATP, volta para o Brasil, depois vai para a quadra dura, faz o jogo que fez contra o Deminor, jogando em Miami, tendo ganho Phoenix no meio, do Bublik na final, que é um dos maiores sacadores do circuito. Então ele foi, meio que uma coisa atrás da outra acontecendo, quase que ininterruptamente, e ele se ajustando, meio que, tá na curva, para não derrapar, ele vai, conserta ali, pega o volante, conserta para se manter no curso, mas as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Se você parar para analisar, ele teve que consertar o trajeto do carro em andamento. Ele não pôde, dar uma interrompida, estacionar o carro para depois arrumar. O ranking foi evoluindo, ele teve que ir ajustando o calendário. Ele teve que ir ajustando. Então, o saque e a devolução foram sendo adaptados durante o circuito. Não se teve tempo para... Não, agora vamos dar uma atenção, porque agora tem gente sacando melhor. Cara, vamos dar um jeito de devolver melhor, porque tem gente sacando a mais. Porque você não está mais jogando com 180, 200, 215. Você está jogando com 90, com 70 e com 50. E esses caras, obviamente, vão sacar mais. E não teve um tempo ali. E aí muita gente começou a cobrar. Mas ele não está jogando, ele está dando um tempo. Entre aspas, ele está tirando férias no meio da temporada. E não era nada disso. Ele estava tentando só se ajustar e dar o tempo para o corpo dele, porque também o desgaste para um corpo de um menino de 18, na época, era um desgaste muito acima do que ele estava preparado, porque ele não imaginou que ele fosse ganhar o ATP 250 na primeira temporada dele, logo no início do ano. E o nível de cobrança que foi vir na sequência foi absurdamente alto, e ele foi precisar entender, conversando com o Edu Faria, que é o preparador físico da CBT, da Copa Davis, que faz um acompanhamento também com o João, junto com o time, e o Edu falou, olha, foi tudo feito e entendido de acordo com tudo que foi se sentindo, principalmente a partir de Indian Wells, Phoenix e Miami. Ele volta de Miami de uma maneira que se entendeu que ele precisa de um tempo para se recuperar e voltar para dentro de onde ele está jogando, porque o corpo dele não chegou no nível do tênis que ele já tem. A cabeça dele está pensando, o jogo dele está entendendo, a maturidade dele está em alto nível, mas o corpo dele ainda não chegou no nível do tênis que ele está jogando. Então tem que ser respeitado. E hoje, tudo isso tem sido feito. Agora, ele foi se adaptando com tudo, como se fosse um carro em andamento, e ele foi se ajustando, foi perdendo o controle e trazendo de volta, perdendo o controle e trazendo de volta, e o resultado, eu acho que do final do ano, é a consequência de tudo que foi feito o ano inteiro. Todo mundo falando, absurdo, ele vai terminar mal. Se ele terminasse 50, já estava maravilhoso.
Agora, pô, terminar 24, vai falar o quê? O que vai falar? Que ele podia ter jogado, que ele tirou uma semana que não devia, que ele voltou, ele não foi para a Ásia, porque, cara, eu acho, sinceramente, que o calendário dele, se a gente pegar do início ao fim, foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado, e o resultado, eu acho que é consequência. Ele está bem no final da temporada, é a demonstração que o repouso foi feito quando deveria ter sido feito. Senão ele não jogava no nível de base ou como jogou em base, se ele tivesse desgastado durante o ano. Então, eu acho que, para mim, foi tudo muito, muito bem feito. Aliás, Juan Pablo, falando até da questão de calendário, eu até vou retroceder um pouquinho e a gente vai olhar 2024, quando a gente, no meio da temporada, o João abandonou ali o Saibro, foi jogar na grama, né? Para se preparar, para sentir a grama. E ele fez a mesma coisa no final do ano, quando ele vai para a quadra dura na Europa. Quer dizer, um ano antes de tudo isso, ele se experimentou em pisos diferentes, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Obviamente, ele estava ainda começando de carreira e tal, mas acho que já deixava claro essa visão da equipe dele próprio, da necessidade de ele encarar desafios diferentes e se adaptando a essas situações, né? Olha, eu vou te falar, a maneira do Gui trabalhar é uma maneira diferente, assim, com a mentalidade bem diferente do que a gente está acostumado. O João, o Guilherme ele nunca estava pensando em ranking e resultado. Estava pensando como o João estava evoluindo, qual é a evolução que ele estava tendo. Ele fez uma gira antes do 2024, você se lembra na França, que jogou uns torneios na quadra coberta, teve uns jogos maravilhosos, jogos que ele fez lá, foi para lá, assim, podia ter feito 1 milhão de pontos aqui no Brasil, ou na América do Sul, e ele se meteu lá na quadra coberta, porque eles estavam precisando e queriam ver algumas evoluções. Aquilo que eu te falo, o Silvio bem tocou nesse assunto de o João podia estar melhor. Podia estar melhor, assim, de ranking, pelo que ele jogou até o final do ano. Mas eu acho que ele está bem mais preparado hoje, e se ele tivesse num ranking melhor, ia ser até pior para ele, sabe? Eu tenho essa maneira de pensar. Nós que somos do tênis e sabemos, a vida inteira trabalhando com tênis, jogador e hoje em dia treinador, acho que o Silvio também é a mesma coisa, tanto tempo que a gente está. Às vezes você tem que fazer um caminho inverso, mais difícil, que te traga maiores benefícios para isso, entendeu? E o João começou a jogar muito bem na quadra rápida naquela época e sempre gostou de quadra rápida. Então, assim, na hora de escolher, ele vai para Wimbledon, ele vai para uma quadra rápida, vai para uma quadra coberta, e ele o desempenho dele é muito bom nessa quadra rápida. Então, e olha só, e Saibro ele joga demais também, né? Sim. Você temos Buenos Aires, o que ele fez em Buenos Aires no começo do ano foi um negócio espetacular. Enfileirou um atrás do outro os argentinos, que é difícil jogar na Argentina, a pressão dos argentinos é ruim, a torcida é uma torcida diferente, que pressiona, e ele teve uma maturidade, assim, fora da realidade. Então, assim, quando o João não está pressionado, está focado, não está pensando no resultado, o João joga muito tênis. Quando ele está feliz e desempenhando bem as coisas, cara, ele joga muito solto, muito bem, sabe? Então, assim, o João está em boas mãos, o Gui está procurando ajuda com outros treinadores, está aí o Franco Davi, faz parte do time, é um cara experiente, que está mostrando o circuito, está apresentando as pessoas, está apresentando até... O cara falou assim, mais engraçado, o Gui falou assim, Juan, o cara simplesmente, ele sabe tanto que ele me disse todos os voos que eu posso, quando acaba o torneio, eu posso sair, tem esse voo, assim, a vivência do circuito, do Franco, é muito importante para esse começo de carreira do João. Então, assim, o Gui já trabalhava com o Franco, já com esse negócio de percentagem, eles tinham um site já, desde que jogava Cossati, o João já estava em contato, não com o Franco, mas com o cara. Então, assim, tudo muito bem pensado, sem querer passar à frente de tudo, sem querer ganhar por ganhar. Vamos ganhando e vamos amadurecendo. Muito, muito bacana o trabalho que o Gui está fazendo. Bom, Paulo, deixa eu aproveitar que você treinou o João bem nesse início de carreira dele, aos 9 aos 12, infantil, que é uma idade que hoje, né, se diz que o jogador tem que estar totalmente preparado até os 12 anos. Tecnicamente, ele tem que estar mais completo possível nessa faixa de 10, 12 anos. E você pegou o João justamente nessa fase. Me conta um pouquinho de como é que foi essa experiência sua e quando é que você sentiu que ele era realmente um cara diferente. Olha só, eu comecei a treinar o João lá no Country Club. O João tinha 7 anos, tá? É lógico que era um menino super esportivo.
Então, assim, muito coordenado, muito coordenado. Menino que fazia futebol muito bem, surfava com o pai, fazia todas essas coisas, e assim, um menino esportivo, um menino coordenado. Para mim, a coordenação motora e essas coisas de fazer mais esportes é muito importante. Então, assim, chegou desde muito cedo, um menino muito feliz fazendo o que é. Entrou para um time, ele precisava de um time, tinha vários meninos do nível dele, jogando contra ele, desafiando ele, se divertindo com ele. Isso foi muito importante. E, cara, a base de golpes, assim, eu viajei durante muito tempo, ou seja, eu treinava na mesma época meus filhos, que mais ou menos têm a mesma idade. Hoje em dia, os dois estudam na Universidade dos Estados Unidos, na Califórnia. Então, assim, era um desafio diário. Então, eu viajei muito para buscar informação de como é que se forma um jogador, como é que se faz um jogador, como é que se joga modernamente, como ensinar uma criança, assim, dentro de alguma coisa lúdica, que esteja sempre num grupo. Nunca aceitei que, João, vamos fazer aula particular. Fiz alguns dias porque tinha faltado alguém, mas assim, sempre no grupo, sempre. O grupo é super motivante para uma criança, é muito importante para a formação, porque o menino quer copiar o amigo que está fazendo melhor, quer fazer outra. Então, assim, isso ajuda muito. Os pais falam, não, mas aula particular, não. É muito bom estar no grupo. Se precisar de alguma coisa particular, ou de corrigir alguma coisa, a gente tira e faz. E assim, se eu te digo que eu olhava para o João e que ele ia ser o que ele está sendo hoje, o fenômeno que está sendo, muito cedo não dá para muito perceber, né? Até os 12 anos eu não podia dizer, não, esse vai ser. O que ele tinha, ele jogava muito, ou seja, eu tinha 4 meninos ali na equipe que jogavam demais, ganhavam todos os torneios que você possa imaginar, brasileiro, assim, estavam sempre semifinais, não vou te dizer isso, acho que 1 ou 2 foram o número 1 do Brasil. Nem o João foi nunca número 1 do Brasil juvenil com 12 anos. Ganhou um grande torneio de 11 anos, que foi aquela Copa Gerdau, na época que existia. Mas assim, nada de ganhar tudo. Sempre perdia para os mesmos meninos por falta de paciência, querer atacar demais. E é engraçado que a mãe me falava, poxa, Juan, mas ele está perdendo para o menino que eu sei que ele ganha. Eu falei, Roberto, fica tranquilo. Ele está errando, tentando fazer o certo. Quando começar a dar certo, você vai ver o que vai acontecer. E ela sempre lembra, quando me encontra, fala, Juan, você bem que falava, quando começar a entrar os golpes do João, a coisa vai funcionar. E é isso, assim, a grande diferença, eu acho que o João era o seguinte, que o João perdia para alguém e ele não se sentia mal, eu sou péssimo, eu sou horrível. Não, ele falava assim, cara, Juan, hoje eu fiz 2 games naquele cara que eu fazia 1. Amanhã eu vou fazer 3. Amanhã eu vou fazer 4. E assim ia, sabe? Não se decepcionava. E assim, ele ia para uma paralela num match point, um break point contra o cara. Ia para a paralela e falava, caramba, Juan, errei só um pouquinho assim. Daqui a pouco eu vou acertar. Assim, ele tinha uma cabeça diferente. Ele não se decepcionava, não se achava ruim e falava assim, vamos continuar aqui, eu estou por aqui. Ele tinha uma alegria muito grande. E essa é uma coisa que ele acha que ele não pode perder. Essa é uma coisa muito importante. Silvio, a gente fala aqui um pouco, fala bastante até, e acho que é um meio consenso, e que essa questão de cobertura de quadra, deslocamento lateral, principalmente cobertura de quadra, e quando compara-se aos grandes nomes, é um ponto que o João certamente precisa melhorar, né? Isso faz uma parte enorme no tênis de hoje. Então eu te pergunto, como é que se treina essa questão? Como é que se melhora? E, na minha opinião, totalmente de leigo aqui, né? O João cresceu de um ano para cá, hoje ele está com 1,88 m, um crescimento aproximadamente de 4 centímetros num período curto, de 2 anos. Então isso também prejudica na movimentação, quer dizer, tem que ir se adaptando aos poucos, né? Então, vocês como treinadores, como é que se melhora essa questão? Olha, acho que isso faz parte de um processo que ele, obviamente, ainda está crescendo. Você claramente vê o João hoje, eu não sei, eu acho, a gente ficou lado a lado na IES, tem 2, 3 semanas. Ele já está mais alto que eu. Há alguns meses atrás eu estava mais alto que ele e agora ele me passou. Ele deve estar com 89, 1,90. Ou seja, ele ganhou uma certa altura e ele está ficando constantemente mais forte. Eu não vou crescer mais, eu não vou ficar mais forte. Ele está se fortalecendo e ao passo que você aumenta, que você cresce, que você se fortalece, você perde mobilidade, você perde velocidade, você perde explosão. Então, cabe ali a equipe super competente que ele tem. E ainda quando se encontra com a equipe da Copa Davis, que tem a equipe brasileira da CBT com o Edu Faria, que é você fazer os exercícios, né, que
fazem ali de destreza, mobilidade, velocidade, para que ele consiga adquirir velocidade, mobilidade e explosão, mesmo estando ganhando força muscular, que é o que vem se fazendo com ele. Ele está, para fazer uma coisa preventiva, você tem que se fortalecer, para que você possa aguentar o circuito sendo exigido com jogadores mais altos, mais fortes, maiores que ele, que é o que está acontecendo. Se você pegar todo mundo com quem ele está se confrontando, são jogadores mais velhos e mais fortes, que ele está sendo obrigado a jogar de igual para igual. Ele está, obviamente, crescendo, se fortalecendo e voltando para casa, porque o repouso também faz parte desse processo, né? Se respeitar o repouso para que ele possa estar, né, com o repouso feito, sendo trabalhado diariamente para poder ficar fortalecido, sem perder a velocidade e a explosão, que vai quase como se fosse uma coisa contraditória, né? Quando você está se fortalecendo, você não pode estar tentando ganhar velocidade, mas você está, de novo, pegando o carro sendo traçado em andamento, o carro está em movimento e você tem que se fortalecer. Ou seja, está tendo que ser feito um trabalho com o time dele que ele não pode interromper. Você não pode, a gente não pode ter um luxo ali de ter 2 meses para fazer isso. Você vai ter que fazer o fortalecimento, mas você vai ter que estar trabalhando a velocidade. Você vai ter que estar trabalhando a explosão. Ou seja, todas as valências vão ter que estar sendo trabalhadas e, como o Juan falou, esses jogos inseridos fazem parte da pré-temporada para que ele ganhe um pouco de leveza. Você pode estar fortalecendo, mas um jogo como esse de ontem, onde ele está sendo exigido pelo número 1 do mundo, mas ao mesmo tempo com leveza, porque ele está brincando, ele está dentro da quadra. Ou seja, eu acho que o trabalho ali que todo mundo está fazendo está muito bem dentro daquilo que, se eu estivesse no time, poderia estar fazendo. Ou seja, fortalecendo sim, ganhando massa muscular, ganhando força, mas ao mesmo tempo jogando, soltando e mantendo a velocidade. Eu acho que é exatamente isso. E esse resultado, ele não vai acontecer semana que vem. Esse resultado está sendo feito porque todo time, como o Juan falou também, e eu já ouvi do Gui, já ouvi do João, que não existe preocupação com ranking, com ponto. Existe preocupação que é uma carreira longa e que o João tem pelo menos aí 12, 13 anos de carreira para poder jogar em alto nível e em alto rendimento. Ou seja, não é uma preocupação do que vai acontecer com 19 anos, é que ele tem aí pelo menos 12 anos onde ele consiga atuar, jogar em alto rendimento, sem ter lesão e podendo render tudo aquilo que se espera dele. Ou seja, eu acho que está tudo sendo muito bem feito para que todas as coisas aconteçam no momento certo, no momento adequado e que, principalmente, ele não se machuque, para que ele tenha uma carreira longa e, ao mesmo tempo, saudável. Juan Pablo, ainda em cima dessa questão física, acho que Alcaraz e Sinner, principalmente, obviamente tivemos aí Djokovic e Nadal, caras muito fortes no aspecto físico, né? Mas o Alcaraz e o Sinner elevaram o sarrafo, né? Eles estão extremamente velozes, extremamente consistentes e resistentes. Aquela final de Roland Garros foi, para mim, talvez o maior jogo que eu vi na minha vida, pelo menos nos últimos 20 anos, quer dizer, mostrando toda essa condição atlética dos dois num piso extremamente difícil de se jogar, que exige muito, uma demanda física enorme. E eu acho que esse é o padrão que tem que ser perseguido, né? Bom, olha só, o Sinner e o Alcaraz tem que ser assim, não seguir o padrão. Cada jogador é muito importante que saiba o que ele tem que melhorar. Olhar para lá e falar, cara, esses caras se mexem rápido, eu também vou me mexer rápido. Não copiar, eu não gosto de cópia. Você não falou sobre isso, mas assim, só para dizer assim, não sobre... O João, primeiro, tem 19 anos. A perna do João não é a perna de homem ainda. Não é formada. Se você olha para a perna do Alcaraz, eu olhava ontem na televisão, do Alcaraz e a dele, que são completamente diferentes, são outros músculos. Então, o João, primeiro, vai ter que colocar músculo nessas pernas, e o colocar músculo nessas pernas vai gerar ele ficar um pouco mais lento e menos coordenado, sabe? Ele vai ter que se reorganizar com os músculos novos. Eu me lembro muito no começo, o Alcaraz era magro. Eu vi ele jogar aqui no Brasil. Era um juvenil magrinho, tinha umas pernas muito magrinhas. Ele ficou muito forte em 1 ano e meio, 2 anos. E só que, cara, ele pecava pelo exagero. Eu via nos jogos. Exagero de, sabe, passava da bola, não tinha um encaixe de pés. Então, hoje em dia, ele se mexe, assim, com encaixe muito fino. E o Sinner a mesma coisa, sabe? Ele não tinha a velocidade e a firmeza de pernas que ele tem hoje em dia. Isso levou um tempo para eles. O João vai levar um tempo para colocar músculo, para depois organizar as pernas dele. Aí a coisa vai... A parte de cima do João, não me preocupa, ele está muito forte, está muito bem em cima. Eu acho que não precisa mais do que isso. Mas embaixo, eu acho que o músculo vai aparecer,
vai entrar, ele vai pisar mais firme, e ele pisando mais firme, chegando mais inteiro na bola, ele vai conseguir bater mais forte aquela direita ainda e mais forte aquele backhand. Então, assim, e vai ter muito mais potência para subir, para sacar. Então, assim, as pernas do João vão evoluir. É uma coisa que eu percebi muita diferença ontem, olhando o jogo. Realmente, o Alcaraz tem uma leveza, uma velocidade incrível. E além do mais, coordenado para chegar. Ele vem muito rápido, desacelera com um passo curto de uma maneira assim, que ele está sempre bem encaixado. Então, assim, eu acho que esse é um grande objetivo de todos, todo mundo está ciente que isso é uma coisa que dá para melhorar mais, e o João deve sofrer esse ano com colocar músculo nessas pernas e tudo mais, para poder crescer e ficar mais forte e mais coordenado. Isso vai levar um tempo ainda. E só trazendo o exemplo do Sinner, o Sinner sofreu demais. Esse sofrimento que você acabou de colocar agora para o João, desse ano e ano que vem, a gente viu isso muito com o Sinner. O Alcaraz não sofreu tanto fisicamente, porque o Alcaraz tinha, acho que uma composição física. Olha quem apareceu aqui. Chegou aí. O Alcaraz sempre foi um jogador muito mais fisicamente fortalecido desde muito cedo. Já o Sinner não. Acho que o Sinner tem um biotipo um pouco talvez parecido com o João. E aí ele claramente tinha dificuldade de plantar os pés, tinha dificuldade de chegar e estar equilibrado. E ele várias vezes sentiu isso. Quem acompanha a trajetória do Sinner ali nos últimos 4 anos, muita gente falou, mas ele não consegue jogar bem 2, 3 partidas seguidas, e provavelmente a gente vai perceber isso um pouco com o João, né? Sem comparar, cada um tem suas qualidades, suas dificuldades, mas eu acho fisicamente o biotipo do Sinner e do João muito parecidos. Eu vejo muito o João fisicamente hoje como o Sinner era há 3 anos atrás, que é a diferença de idade que eles tinham na época, que agora vão ter, mas que eu vejo claramente, né, a velocidade como o João vem sendo trabalhado e vem adquirindo, eu acho que ele pode chegar mais rápido aonde o Sinner demorou um pouquinho mais. Mas eu acho que seguramente o trabalho e o caminho é exatamente esse que ele está. Para mim, o Alcaraz chegou muito cedo, porque o Alcaraz fisicamente, você pega até a composição corporal dos pais, pega o pai do Sinner, o pai do Alcaraz e o Crico, o pai do João, você vê que parecido ali o Crico com o pai do Sinner. O pai do Alcaraz é muito mais forte. Você vê ele, a composição muscular dele é muito mais fortalecido e o Alcaraz é filho dele. Não tem como você ter o filho de um pai parecido com um pai diferente que não é o pai que ele... Enfim, ou seja, a genética da família está sendo respeitada e o trabalho está sendo feito. E óbvio que ele vai sofrer, mas esse sofrimento está sendo feito com trabalho de uma forma muito leve, eu acho, que ele vem fazendo. E isso vai acabar acontecendo, o resultado vai acabar acontecendo. Eu ainda acho que o resultado com o João vai ser mais rápido do que foi com o Sinner. Vamos torcer e aguardar. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, poder começar pelo Juan Pablo, porque a temporada 2026 do João vai ter um elemento bem diferente, que é a questão de defesa de ponto. Claro que a gente fala que não está preocupado com o ranking, etc. e tal, obviamente isso acontece, isso é muito bom, mas vai ter uma pressão extra. Primeiro, todo mundo já conhece você no circuito, você é o grande nome do circuito, a ATP investiu todas as fichas no João, ele corresponde a isso, e todo adversário está de olho em você. Quer dizer, hoje em dia se estuda tudo, né? Se estuda cada milímetro das coisas. Então ele vai ter uma condição diferente de 2026, que é defender o pontos e encarar a questão de favorito. Ele vai entrar como cabeça de chave no Australian Open, de repente muda completamente a concepção que ele jogou quadro ano passado e surpreendeu o Rublev na primeira rodada. Então muda-se a questão emocional, mental. Então eu queria que vocês analisassem essa questão do quanto isso preocupa e o quanto isso deixa vocês confiantes conhecendo o João como vocês conhecem. Bom, esse é realmente uma grande mudança que o João vai ter esse ano. Esse ano ele vai passar a dizer, janeiro eu tenho tanto para defender, isso é o que qualquer jogador faz. Mas, conhecendo o Gui e o João, os dois, eles não vão se focar e nem podem se focar muito nisso. Isso é perda de tempo. Você tem que a cada semana render o máximo que você puder, esquecer se aquela semana você fez 100, 20 ou 10 pontos. Sabe? Eles estão numa situação que estão se focando na melhora. E tem que continuar se focando na melhora. Cada dia o João tem que ser um melhor jogador. Se o ranking vai cair, e se ele estiver melhorando, ele vai chegar lá uma hora. Porque ele tem potencial para isso. Essa parte mental tem que ser muito, muito cuidadosa ano que vem com ele. Muito. Esse ano, no meio do ano, eu senti o João mais tenso.
Eu senti o João com um pouquinho de pressão, não de pressão de resultado, mas querer mostrar que ele está bem. Querer, sabe aquelas palavras de Djokovic, esse cara vai ser... Blá, blá, blá. Isso pesa. E você pressão quer de mostrar, desempenho, na verdade. Você quer mostrar para as pessoas que você tem capacidade. No Rio de Janeiro, quando ele veio jogar o Rio Open, foi claramente, ele ganhou um 250 e falou, agora na minha casa vou mostrar para todo mundo, vai ser ótimo. Cara, não dá. Falei, agora vou começar uma semana nova, vamos zerar, tomara que dê certo, tomara que funcione, vou me preparar para jogar com esse francês, e o cara jogou muito bem, lógico que ele jogou mal, mas assim, ele precisa esquecer sobre isso, tem que se focar na melhora dele. As minhas pernas estão melhores, o meu saque está melhorando, estou devolvendo melhor, a minha direita está com a boa potência, eu estou pensando melhor entre os pontos, eu estou mantendo a minha alegria, isso vai acontecer sozinho, tá? Não é fácil, tá? Porque existe 2 caminhos, ele pode ter que pegar um caminho, mas assim, o Gui estando perto, o Franco Lavin estando perto, se alerta e, cara, vamos voltar para cá, esquece. Eu acho que é esse que vai ser. Agora, ano que vem vai ser um ano diferente, realmente. Você falou muito bem sobre isso. O ponto para mim aqui, eu acho que principal, é em relação ao fato dele passar a ser estudado, né? Ele deixou de ser novidade, ele passou a ser referência, ele passou a ser alvo, né? No início, nesse primeiro ano, a novidade de tipo, jogou bem uma semana, mas semana que vem não vai. E aí semana que vem foi. Ah, mas jogou bem a segunda semana, mas daqui a 2 semanas não vai. E aí foi. E ele simplesmente conseguiu manter uma constância que ele teve um grande resultado para começar o ano. Na verdade, ele termina o ano com um grande resultado, ganhando o Next Gen. Começa tendo um bom resultado, ganhando um Challenger duríssimo. Depois passa um Quali e ganha um Top 10. Aí depois ganha um ATP. Consegue manter a regularidade, consegue ter grandes resultados em todos os 4 grandes lãs, jogando em pisos diferentes, mostrando que, independentemente do circuito inteiro, está olhando para ele, ele foi lá e cumpriu, ganhando do Urca. Para mim, um dos grandes jogos do ano foi a vitória do Urca, jogando em Roland Garros na primeira rodada, que era um jogador complicado, duro de se jogar. João foi lá em 5-7, conseguiu ganhar dele. Depois teve resultado na grama, teve resultado no US Open, termina com o título, ganhando o Basel. Agora, deixou de ser uma novidade, deixou de ser alguém que pudesse estar jogando ali uma semana iluminada. Não, ele realmente joga bem, ele realmente tem que ser respeitado e ele vai ser estudado. Esse, para mim, é o principal desafio para 2026. Se vocês lembrarem, Guga, quando ganha Roland Garros, ele ganha Roland Garros, na sequência vai para Bolonha, faz final, perde na final de Bolonha e demora pelo menos ali alguns meses para poder se entender. Depois de chegar no nível que chegou, depois de ter ganho, todo mundo ouvia falar do Guga, que era um cabeludo, que jogava com a camisa colorida, mas ninguém muito dava muita importância, ninguém muito que estudava o Guga. E passou a se estudar o Guga depois da vitória, depois de Roland Garros, depois de ter ganho de quem ele ganhou, de ganhar de Kafelnikov, de ganhar de Medvedev, enfim, de tudo que ele fez ganhando o Bruguera na final, passou-se a entender que ele não só tinha que ser respeitado, mas ele tinha que ser estudado. E é exatamente o que vai acontecer com o João. Ele vai ser estudado, com a diferença que eu acho que hoje se sabe que isso vai acontecer. O Guga, eu acho que talvez não tivesse pronto e preparado para que se estudassem. Tipo, foi meio que, olha, está acontecendo, vamos indo. E hoje não. Eu acho que tanto o time, como o Gui, como o João, sabem que está todo mundo estudando. E, ao mesmo tempo, com o Franco ali, com toda a plataforma que eles têm de dados, de estatística, o Gui estuda muito. Ele gosta muito dessa área de estatística, sendo o Franco um cara que está envolvido, que pode ajudar muito esse nível de novidade para eles, porque ele já acompanhou Del Potro, Gaudio, 2 títulos de Grand Slams, já foi um jogador que chegou ao top 20, já foi um jogador que viveu tudo isso como jogador e como treinador. Ou seja, não é novidade para o Franco, apesar de ser novidade para o Gui, e ele tem a humildade suficiente de trazer o Franco para dentro do time e de agregar ele. E agora, na sequência, depois do jogo com o Alcaraz, eles vão passar uma semana, 10 dias em Miami, exatamente para estar fora do ambiente dele aqui do Rio, convivendo com outros jogadores, convivendo com o Franco, convivendo também com o Gui e com todo o time, para poder se preparar, para poder chegar da melhor maneira possível na Austrália. Ou seja, eu acho que sim, vai ser um desafio, sim, é uma novidade, mas sim, eles estão se preparando da melhor forma, respeitando que isso vai acontecer. E eu acho que isso vai ser encarado como mais um desafio que eles vão estar superando, apesar de ser algo desafiador, né, ter que passar por isso, mas eu acho que sim, eles vão passar por isso, como eles vêm passando por vários desafios que aconteceram em 2025, isso vai ser mais um desafio para 2026, e como o Juan disse, o ranking e a pontuação, ela é ali um incômodo talvez,
mas é algo que eles têm, de uma forma muito leve, têm passado por isso muito tranquilamente. Eu acho que está tudo sendo feito da melhor maneira possível para que 2026 aconteça, sim, desafiador, mas é muito bem preparado para isso. Para a gente encerrar, vocês dois que estão na quadra o tempo inteiro, viajando o circuito, visitando torneios, o quanto esse fenômeno João Fonseca já mexeu com o tênis brasileiro, principalmente com a garotada, o quanto isso está influenciando nesse boom do tênis? Cara, sim, para mim, demais. Comecei a me lembrar da época do Guga. Muita gente querendo jogar tênis, muito menino querendo jogar tênis. A confederação fazendo muito torneio, trazendo muito torneio, patrocinadores muito interessados, então patrocinando jogadores, patrocinando meninos, porque eu acho que a base é fundamental ser patrocinada. Depois que você é mais famoso, é mais fácil, mas a base é muito importante você, então, investir e ajudar, sabe? Então, muito jogador jogando, muito sócio de clube querendo jogar, o tênis realmente, assim, quando o João entrou, quando a Bia começou a jogar melhor também, ajudou muito, tem ajudado muito, a Luísa também, a mesma coisa, mas assim, o João realmente é uma empolgação de todos, e realmente né, assim, para mim o João é um fenômeno, faz parte de um fenômeno. O que está acontecendo com o João não é normal acontecer, acontece com os caras que são lá de cima. Então, assim, muita gente querendo jogar e muito mais movimento no tênis. Muito feliz com isso e vamos tentar aproveitar de melhor maneira que a gente aproveitou o Guga, né? E aquele negócio que o Silvio falou sobre... Eu acho, Silvio, que eles já começaram a estudar o João na metade do ano depois. Eu acho que no finalzinho já os caras, o Khachanov já entrou, já sabia o que fazia com o João. Eu vi claramente a estratégia. Falei, vou tentar fazer isso. E consegui no primeiro set. Ou seja, isso aí... E o negócio de estudar o Guga, na época era mais difícil, né, Silvio? Tinha menos informação, menos vídeo, menos coisa, você não conseguia ver o cara. Você tinha que ver o cara ao vivo, então demorou, né? Era um pouco... Então, hoje em dia, rapidamente, o cara já pega um vídeo do João e fala, o cara faz assim, faz assado, faz aqui, vamos montar. É isso, esse é o complemento, mas assim, muito feliz com o tênis e o caminho que o tênis está levando. Isso é muito, muito bonito e muito legal de ver, nós que trabalhamos há muitos anos com tênis. Essa trajetória, eu acho que começa ali com a Bia, com a semi de 2023, né? Com aquele resultado, a ascensão da Bia, ela chegando no top 10, ela ganhando torneios, fazendo vitórias na grama, a semi de Roland Garros, onde faltou ali o iniciozinho do jogo, eu estava dentro da quadra, o iniciozinho do jogo ela se assusta um pouco com o tamanho, com a dimensão, depois do segundo set equilibra, ela teve chance ali de até ganhar o segundo set, a Iga mais consistente, mais acostumada a jogar, mas eu acho que essa ascensão começa com a Bia em 2023, e aí chega o João começando a fazer ali os resultados dele, no final de 2024, ganha o Next Gen Finals, depois de 2025, tudo que ele fez, e realmente explodiu. Realmente o João, junto com o que a Bia vem fazendo, a Bia torcendo para ela voltar mais forte, mais firme para 2026, mas o que o João fez e o que foi feito em volta do João, muito bem trabalhado com a equipe dele, não só dentro da quadra, mas com a equipe dele, com a Diana, que cuida da parte de imprensa, com o Guga ali, que cuida da parte empresarial dele, sendo o agente dele. Eu acho que tudo está sendo muito bem feito para trabalhar ele, para que ele possa chegar agora. Ele acabou de anunciar 2 grandes patrocinadores para 2026, e isso vem gerando consequências em todas as áreas. Eu totalmente fora da competição, o Juan totalmente envolvido com tênis de alto rendimento, e a procura é gigantesca, tanto para ele no alto rendimento, quanto para mim no tênis social, quanto para o meu canal no YouTube, que também muita gente está ali assistindo, acompanhando, como nas transmissões, muita gente fazendo perguntas, se envolvendo, pessoas de fora da área do tênis tentando entender o porquê do tênis ser tão legal, e a gente aqui tentando fazer com que cada vez mais pessoas entrem para o tênis e principalmente fiquem no tênis, né? No Guga muita gente entrou, mas muita gente saiu. Teve muito uma troca, né, de curiosidade de por que o tênis é tão legal, mas a gente talvez não tivesse preparado para aquilo que foi meio assustador. Eu acho que hoje todo mundo que trabalha com tênis viveu aquela época, entendeu e hoje está preparado para poder receber essas pessoas e deixar que elas fiquem dentro. Ou seja, que elas não experimentem e saiam, mas que elas experimentem e fiquem mais tempo dentro do tênis, para que você, Zé Newton, aí, com o seu site, com informações, poder estar suprindo a curiosidade das pessoas, a gente na televisão, nas transmissões, poder entrando na casa das pessoas,
de uma forma melhor, mais leve, podendo ensinar o que é o tênis, não só falando de tênis de alto rendimento, mas poder ensinar como é que o tênis é jogado, por que o tênis é tão interessante, para que mais crianças entrem nas escolinhas e aprendam a jogar, para que o Juan possa pegar o alto rendimento e botar elas em competição, seja no profissional, seja no college, ou seja, acho que está todo mundo muito mais entendendo o que se precisa fazer para que todas as pessoas que cheguem, fiquem e se mantenham no esporte. Silvio Bastos, Juan Pablo Chicon, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui no Podcast Tênis Brasil. Desejar um excelente 2026 para vocês, para o tênis brasileiro e, é claro, para o João Fonseca e para a Bia Haddad Maia. Grande abraço para vocês. Abraço, obrigado, Zé. Valeu, Juan. Obrigado, Zé. Abraço, Silvio. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.